Neste momento nós estamos dando início ao programa evangélico Cristo, a única esperança, o mundo em desespero. Programa da Igreja do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa é um programa que existe em Teixeira de Freitas há mais de 38 anos. E quem foi o iniciante, não é? O precursor deste programa evangélico, Cristo, a única esperança, o mundo em desespero, foi o saudoso missionário Amazias Barreto de Moraes. Hoje, fazendo este programa, segundo a graça do nosso Deus em Cristo Jesus, o seu irmão em Cristo, o pastor Jadilson Moraes, que leva a todos a mensagem que salva, que cura e que liberta, porque a mensagem é a palavra de Deus através de Cristo Jesus, que veio a este mundo trazer para nós o evangelho da salvação. Nós vamos hoje ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. E o título desta mensagem é A Confissão de Pedro. A palavra de Deus assim nos diz: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te louvamos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, ó Deus, através da intercessão gloriosa do Espírito Santo. E pedimos a ti, ó Pai, em nome de Jesus, que esta mensagem que estamos levando a todos os nossos amados ouvintes neste momento, eles recebam na unção e na virtude do Espírito Santo, para que assim, ó Pai, o teu poder seja manifesto nas mentes e corações de todos os que ouvirem esta mensagem e de todos os que acompanham neste momento esta oração que fazemos a Ti. Eu rogo em nome de Jesus que a Tua bênção para salvar, curar e libertar vidas opere de uma maneira gloriosa nas pessoas, nos nossos amados ouvintes, nos lares, aonde eles estiverem neste momento. Rogando a Ti, ó Pai, que a Tua bênção possa chegar nos lares, nas famílias, naqueles que se encontram no leito da enfermidade, aquelas mulheres que se encontram nas maternidades, ou aquelas pessoas que se encontram ao desamparo.
que o Senhor, pela tua infinita graça, bondade, amor e misericórdia, possa operar a tua bênção segundo a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados ouvintes da palavra de Deus, nós vemos que Jesus, após os fariseus terem interrogado a ele a respeito de pedindo a Jesus um sinal no céu, como ele era o Filho do homem, o Filho de Deus. E aí nós vemos que depois dessa passagem, Jesus aconselha os apóstolos a terem cuidado com o fermento dos fariseus, para que o evangelho que Jesus, veio anunciar à humanidade, não fosse contaminado com o desejo carnal, o desejo da inveja dos fariseus e de todos aqueles que, através do judaísmo, não queriam reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E nós vemos que Jesus sentiu a vontade de perguntar aos seus apóstolos, no momento que Jesus diz, não é? O que Jesus pergunta a eles? Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do homem? E Pedro, respondendo, disse, não é? Pedro tomou a palavra, como sempre. Pedro foi o porta-voz diante de Cristo, relacionado aos 11 apóstolos. E Pedro, naquele momento, disse, não é? Olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros falam que você é o profeta Jeremias, e outros dizem que você é um dos profetas. E aí Jesus volta a palavra para eles e pergunta naquele momento, não é? E vocês, que dizem que eu sou? Não é? Olha aí a pergunta. Jesus queria saber como os apóstolos recebia ele na condição de profeta, de o Espírito que habitou em João Batista, ou quem eles achavam que era Jesus. E Pedro, naquele momento, respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus chegou e afirmou para ele: olha, Pedro, bem-aventurado é você, não é? Porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, existem duas maneiras para o homem ter uma visão de falar algo, dar uma opinião, ou o que ele realmente sente. Ele pode falar através da sua natureza carnal, o que ele acha. E ele pode também falar na unção do Espírito, na natureza do fruto do Espírito. Como Pedro aqui respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus chega para eles e diz: olha, Pedro, quem revelou isto para você não foi a sua natureza carnal. Quem revelou isso para você foi meu Pai que está no céu. E aí Jesus volta de novo e diz, e afirma: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro vem de partículas de uma rocha. A pedra são partículas de uma rocha. E quando Jesus diz, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, Jesus estava falando e sobre esta palavra que tu disseste,
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus fala, não é? E sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e sobre esta palavra eu edifico a minha igreja, e sobre a minha vida, que será entregue nas mãos dos pecadores, e eu morrerei na cruz do Calvário para ressuscitar a vocês no sentido espiritual. Após essa morte carnal, eu edifico a minha igreja. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que nós vemos de suma importância nesta palavra é quando Jesus diz de uma maneira gloriosa para os seus apóstolos, quando ele diz, não é? Quando ele diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é a porta do inferno? As portas do inferno é o diabo, são os demônios que tentam obstruir, principalmente nos dias atuais, a igreja de Jesus sobre a face da terra. Nós estamos vivendo um momento em que a igreja está sendo perseguida, ou de uma forma ou de outra. Aqui no Brasil, ela está sendo perseguida, de uma forma indireta, mas ela está sendo perseguida. E quando há uma determinação de fechar os templos, não é? Fechar as igrejas, a igreja ela está sendo perseguida de uma forma direta. Mas o que nós, pastores, líderes evangélicos e filhos de Deus em Cristo Jesus, todos aqueles que formam a igreja de Jesus, nós não podemos e nem devemos ficarmos temerosos com essas perseguições, porque foi o próprio Jesus que disse: olha, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Nós temos que buscar, através da fé, essa certeza. E nós temos que nos alegrar, porque Jesus, ele é o general capaz, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. E nós, em Cristo, iremos vencer. Não devemos ficar ansiosos, preocupados, porque nós somos a igreja vencedora no sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. Estamos finalizando o programa neste dia. Prometemos voltar no amanhã com a bênção de Deus e que a paz de Cristo reine de uma maneira gloriosa sobre a vida de todos. E todos aqueles que desejam esta paz gloriosa de Jesus Cristo em suas vidas, digam amém. Jesus Cristo se encontra a salvação, assim Deus tem previsto nos dar a redenção, pois Deus assim o quis, em Cristo revelar, no seu amor profundo e os homens